Mendonça autoriza e Vorcaro vai falar com o advogado sem ser gravado. Pois não, Fernanda? Exatamente, Amadeu. Depois de um pedido da equipe de advogados do banqueiro Daniel Vorcaro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou que as visitas dos advogados a Vorcaro aconteçam no Presídio Federal de Brasília sem a necessidade de agendamento prévio e também sem a necessidade de monitoramento por parte dos agentes que controlam ali todas as movimentações no Presídio de Brasília. A alegação dos advogados é de que a direção do presídio tem dificultado a visita, né, já que nesse momento Daniel Vorcaro está em período de isolamento. Desde que ele foi preso, ele começou a cumprir esse período de isolamento de 20 dias, onde ele só tem direito a 2 horas de banho de sol e as outras 22 horas ele fica dentro de uma cela de 9 metros quadrados, e aí os advogados dizem que a direção tem dificultado essas visitas, e eles também alegam que o monitoramento e a gravação das conversas pode atrapalhar a estratégia de defesa de Vorcaro, por isso eles fizeram essa solicitação. André Mendonça, então, determinou que não será obrigatório que seja feito nenhum tipo de gravação e nem monitoramento, nem de áudio e nem de vídeo, e que a obrigação do Presídio de Brasília é monitorar apenas quando as conversas acontecem no parlatório. No Presídio Federal de Brasília, existe um parlatório onde o preso e o advogado ficam divididos por um vidro e as conversas acontecem por um telefone, por um aparelho telefônico. E aí é aí que acontece o monitoramento. Nesse caso, André Mendonça disse que não há obrigatoriedade de gravação quando as conversas acontecerem nas celas, e os advogados de Daniel Vorcaro encontrariam com ele na cela em que ele se encontra. Por isso, foi derrubada, foi suspensa a obrigatoriedade dessas gravações. E aí, o que acontece é que com essa decisão, a direção do Presídio de Brasília entrou com a documentação no Supremo Tribunal Federal com 32 argumentos, dizendo que, se isso acontecer, se houver essa suspensão da obrigatoriedade, os demais presos, que são integrantes de facções criminosas, que estão lá e que são monitorados, também vão querer ter esse mesmo direito. Isso pode atrapalhar a segurança do presídio aqui de Brasília, que é considerado o mais seguro da América Latina. Por isso, eles apresentaram essa documentação a André Mendonça, pedindo que Daniel Vorcaro seja tratado como os demais presos e também seja monitorado. A segurança aqui do presídio de Brasília, Amadeu e colegas, para que se entre nesse presídio é necessário passar por 3 barreiras de raio-x, também é necessário que haja ali uma inspeção por parte dos agentes federais, e os advogados não podem entrar com nenhuma cópia de documento sem que antes seja apresentada a direção do presídio, não podem entrar com canetas, com celulares, nem com nenhum tipo de instrumento. No caso de Vorcaro, os advogados conseguiram sim autorização para entrar com cópias de documentos, para que com isso fosse traçada aí a estratégia de defesa. O Presídio Federal aqui de Brasília, ele é composto por 208 celas, são 6 metros quadrados, de 6 a 9 metros quadrados em média que essas celas têm, são celas individuais, e aí é numa dessas celas que vai acontecer esses encontros entre os advogados de Vorcaro e o próprio banqueiro. Pelo menos inicialmente, esses encontros vão acontecer nessa cela de isolamento. Depois que ele sair desse período de isolamento, aí sim vai ser definida uma nova estratégia para que esses advogados possam manter essas conversas e defender aí, traçar a estratégia de defesa de Daniel Vorcaro. Amadeu. Bem, houve também uma reclamação da defesa do Vorcaro das imagens que vazaram dele com o cabelo cortado, dele algemado, e imagens que, na visão dos defensores do empresário, elas não dignificam a pessoa humana, desrespeitam o direito processual brasileiro, já que ele não é réu em nenhum processo e muito menos foi condenado. Qual a sua avaliação, Denis? Amadeu, a defesa tem utilizado todos os recursos possíveis, né, no caso do Daniel Vorcaro, para poder você ter ali algumas medidas que são até de segurança para ele, né? Essa medida relacionada que a Fernanda trouxe para a gente também parte por parte aí do Mendonça, que ele foi inclusive criticado sobre essa permissão para não ter aí as gravações. A Polícia Penal também acabou criticando
o ministro do STF sobre a possibilidade de não gravação aí dessas reuniões. Agora, acredito eu, Amadeu, que ele esteja se resguardando de todas as situações possíveis, porque aí se trata de um processo muito sensível, que envolve muita gente da República. Então, acredito eu que seja uma medida muito mais preventiva do ministro sobre a possibilidade de ocorrer algum tipo de ilegalidade nesse processo, do que, de fato, possa haver aí qualquer tipo de situação que possa prejudicar o próprio Daniel Workaro, Amadeu. Outro ponto levantado pela defesa, Francis, sobre vazamentos nesse processo pela Polícia Federal foram conversas íntimas de Workaro com a namorada, ex-noiva, né? E com pessoas tratando de festas, baladas, orgias, e que são conversas divulgadas sem contexto com os crimes atribuídos a ele. Amadeu, nesse ponto em específico, eu acredito que a defesa está totalmente correta. Porque até mesmo ali a CPI teve acesso a esses arquivos íntimos, áudios, conversas, mídias enviadas pelo Daniel Workaro para a então namorada dele, noiva, a influenciadora Marta Graef, e também para outras mulheres. Então, tudo aquilo que não tem a ver com o processo realmente não tem o porquê ser divulgado, chegar até mesmo a uma banca de parlamentares que vem analisando também esse caso. Então, nesse ponto em específico, a defesa está correta e tem que se descobrir de onde é que esses vazamentos surgiram, para que não voltem a se repetir, porque ali o que está sendo analisada é a fraude, a suposta fraude bilionária que tende a ser a maior da nossa história e não a vida pessoal do Daniel Workaro. Isso, inclusive, tem sido ali alvo de páginas e de sites de fofoca e esse não é o caso, Amadeu. Bom, vamos lá, Fernanda. Ari, o Fernando Haddad, ainda no caso Workaro, rebate Flávio Bolsonaro. Fernando Haddad manda recado a Flávio Bolsonaro e diz que o Brasil saberá em breve quem no Banco Central compactuou com as fraudes no Master. Aconteceu após uma postagem